Olá pessoal, esse é o programa Boas Impressões. Eu sou José Pires. Este programa tem por objetivo trazer assuntos de relevância para o nosso mercado e discuti-los aqui. Este programa hoje tem o prazer de receber Hamilton Terni Costa, que entre outras coisas é um dos autores do livro Impressão Digital Transpromo, feito junto com o Marco Antônio Tiburcio. Hamilton, muito se fala no Brasil e no mundo sobre impressão digital. A impressão digital hoje é a solução para todas as gráficas? Pires, primeiro um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Não diria que é uma solução para todas as gráficas, mas é cada vez mais uma solução importante para a indústria gráfica, para a produção de materiais impressos. Hoje, praticamente todas as áreas de aplicação e segmentos com o qual a indústria gráfica trabalha, você já tem aplicações, você já tem utilizações através da impressão digital. A maneira com que as pessoas se comunicam hoje, as empresas, e toda a mudança que a gente tem em todos os meios de comunicação, sem dúvida, vem levando a novos desafios às próprias empresas, às próprias pessoas, procurando a melhor maneira de transmitir sua mensagem, transmitir sua comunicação. No que se refere ao material impresso, a impressão digital ela vem trazer algumas soluções para esse novo ambiente que a gente está vivendo, onde ela permite que você não só produza em pequenas quantidades, que pode ser até mas como ela tem a vantagem de produzir de forma variável, atendendo às diversas e possíveis demandas que se tenha, e aproveitando dessa forma as impressões estáticas que vêm da impressão tradicional, como offset, flexografia, ou seja, complementando essas impressões e produzindo ainda novos materiais, novas criações, de forma que se crie, se desenvolva até todo um novo ambiente, até um novo negócio ao redor disso. Então, não são todas as empresas que precisam, mas eu diria que gradualmente será cada vez mais necessário, no conjunto de oferta que a gráfica tem e nos seus processos de produção, que ela venha incorporar soluções de impressão digital. Você acredita que a impressão digital vai substituir alguma tecnologia, por exemplo, a offset? O que a gente vê hoje é o seguinte: há uma evolução muito clara, muito forte na impressão digital em relação a velocidades, agora crescendo também em termos de formato. As novas aplicações como inkjet começam a avançar um pouco mais aceleradamente dentro de produções que seriam do âmbito quase que exclusivo do offset. A gente tem que olhar também que o offset também tem evoluído em termos de velocidade, em termos de acerto, em termos de automação, em termos de acabamento em linha, de maneira que o que se percebe hoje é que a conjunção dos dois processos é o que tem levado às melhores soluções, né, nas produções das empresas. É muito possível que, com o desenvolvimento ainda contínuo da impressão digital, um determinado volume de impressão offset, isso vem acontecendo, passe a ser feito pela impressão digital, em função do tamanho, em função da variabilidade, como eu disse antes. Isso seguramente vai tirar uma parte da impressão offset. Mas não se percebe com nenhuma clareza que a impressão offset será substituída pela impressão digital. Ela vai continuar tendo sua colocação em função de tiragens, em função de certos tipos de produção, e a convivência das duas só vai trazer benefício na realidade para toda a indústria. Quanto à formulação de uma estratégia específica para trabalhar com o digital, porque a empresa que trabalha com o offset, ela identifica o mercado, ela atua de uma forma específica para o offset, e é aquilo que o gráfico normalmente está acostumado. E
Na hora de ele querer incluir no seu mix de produto e de serviço, a impressão digital, ela pode ser utilizada da mesma forma, o marketing que é feito, a estratégia que é utilizada é a mesma, ou eu sou obrigado a mudar essa estratégia? Você pode ver isso de duas formas. Se ela simplesmente for um processo adicional, você está agregando no sentido de produzir aquilo que hoje já não é viável economicamente em termos de produção offset, praticamente a oferta é a mesma, ou seja, onde você trabalha em tiragens menores ou alguma complementação. A questão é que a impressão digital oferece, como eu disse no começo, toda uma nova gama de oportunidades, de novas aplicações. A gente diz aplicações, não é bem entendido, ou seja, de novos produtos, efetivamente, de novos serviços e de novas formas, que a gente pode dizer assim, de comunicação, quando você começa a usar principalmente a personalização, a customização do material dirigido especificamente para quem vai recebê-lo. Só que a aplicação dessas soluções, como você está falando no caso de Transchroma, etc., ele exige uma abordagem muito diferente da abordagem tradicional de vendas que tem a maioria das empresas gráficas, né? Que é dentro de um modelo onde existe já uma demanda dentro do cliente, onde ele participa de uma cotação e onde ele entrega aquele material que foi orçado dessa forma. Com as aplicações de impressão digital, onde você tem um envolvimento de outras áreas, como parte de marketing, onde você tem a maior interação com os softwares, principalmente em relação ao desenvolvimento de base de dados, trabalho de base de dados, que se chama de data mining, etc., exige da empresa uma abordagem com o cliente que vai muito além do processo de compras do cliente. Exige efetivamente que você participe e conheça melhor os processos internos do cliente, participe das suas decisões de comunicação e de marketing, se você estiver dentro dessa linha, e o auxilie a fazer essa transição utilizando essas tecnologias. Então, consequentemente, você muda a abordagem comercial, você muda o foco comercial, e você muda muitas vezes o modelo do negócio que você está operando. Então, essa é a grande dificuldade que se tem de transitar entre o modelo chamado tradicional, baseado em impressões de maior volume, feitas de forma estática, para as novas e melhores oportunidades de se agregar valor utilizando essa impressão digital. Então, esse é um caminho relativamente novo para muitas gráficas, e daí a dificuldade na adoção, não só do processo, mas também no desenvolvimento de novos negócios ao redor disso. Bom, se nós, dessa maneira como você coloca, a mudança que tem, é uma mudança de visão, é uma mudança até que drástica nesse momento, você muda também o perfil do profissional que está dentro da empresa. Você muda sem dúvida, você muda primeiro a abordagem, você muda o perfil do profissional que faz o próprio contato com o cliente, o relacionamento com o cliente. Consequentemente, você muda a interação da empresa em relação ao cliente, porque as áreas têm que participar e se integrarem muito mais dentro do próprio fluxo de produção e desenvolvimento do trabalho. Quer dizer, esses são trabalhos onde envolve não só especificamente a produção, mas o desenvolvimento de um projeto, e que muitas vezes está ligado aos processos dos clientes, o que obriga com que você tenha um perfil de profissional que possa saber lidar com processos externos e entender essas necessidades de forma a poder trazer a melhor solução. A gente fala isso de uma forma parece meio rebuscada, então às vezes fica parecendo uma linguagem cifrada para quem está de fora, não sei se é o nosso vício educacional, mas a realidade é a seguinte: exige efetivamente que você tenha uma interação com o cliente mais ampla do que se tem simplesmente entre receber um pedido, produzir e entregar. E ultrapassa isso, no sentido que você precisa conhecer muito mais profundamente o próprio negócio do cliente para desenvolver novas demandas dentro desse cliente. Consequentemente, você precisa de um outro perfil de profissional para fazer isso. Você tem que ter um profissional então, que crie relacionamentos
e desenvolva e esteja entendendo o problema do cliente, esteja com foco não só no cliente, mas no cliente do cliente, para atender a sua necessidade, não é? E criando aí entendendo que a empresa então agora participa do supply chain de uma outra empresa e que precisa estar cada vez mais nisso. Esse modelo novo também muda o conceito estratégico. Aliás, necessita de um conceito estratégico mudando, é isso? Com certeza. Por isso que a gente fala que ele começa a trabalhar com outros modelos de negócio, tá certo? E nós que trabalhamos nesse ensinamento, a gente sempre coloca, é muito comum a gente ouvir, precisa trabalhar um novo modelo de negócio, mas no fundo se pergunta, o que é um modelo de negócio? Tá certo? Que ele é baseado em 3 coisas, essencialmente. Tá certo? Primeiro, para quem você vai vender? Né? O que você vai vender e como é que você vai tirar dinheiro disso? Parece simples, mas o que você está vendendo, muito mais do que serviço e produto, é entender efetivamente que benefício você está vendendo. Sim. E entender a questão do benefício te remete ao qual é o seu negócio estratégico. E você repensar o seu negócio estratégico, tá certo? Muda muito, completamente, às vezes, a configuração da própria empresa. Então, trabalhar um novo modelo de negócio que implica que você tem que entregar benefícios além do que o material impresso ou daquele produto físico que a gente está acostumado a entregar em termos de gráfico, faz com que você tenha que estruturar a empresa toda de maneira a criar uma oferta adequada para aproveitar o melhor dessas soluções. Tá certo? Então, isso inibe muitos de fazer isso. Muitos não sabem como fazer isso. Mas, na verdade, aí está o mapa da vida. O desenvolvimento de novos modelos e a possibilidade da criação de serviços e produtos que atendam e que estejam realmente, sejam benefícios, né, para as necessidades reais do cliente, entender essas necessidades, é o caminho para ser bem sucedido nisso. Perfeito. Ok. Eu queria agradecer ao Hamilton pelo convite. O Hamilton está viajando para a Colômbia logo no domingo, né, Hamilton? Domingo para a Colômbia, para atender lá clientes. E eu queria agradecer por ter dispensado esse tempo para que a gente possa bater um papo. Obrigado pela sua audiência. Por favor, entre em contato comigo a hora que você quiser para falarmos, para sugerir até algum tipo de assunto que seja interessante colocar aqui para debate. Eu sou José Pires, esse é o Boas Impressões e até o próximo programa.